Fala, meu querido, fala, minha querida, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e a todas. Bem-vindos, 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 bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do conteúdo de genética. Agora, especificamente, versando, tratando, falando, desenvolvendo conhecimento para todos vocês que me assistem aqui e para todos também sobre interação gênica. Exatamente. Genética, queridos, é um conteúdo bem explorado em todo e qualquer vestibular. Isso inclui bastante o Enem. Percebemos aí nos últimos anos uma abrangência maior do nível das questões voltadas para a genética. No ano de 2019, tivemos uma questão sobre linkage e no ano de 2020, uma questão sobre genética de populações. Perfeito? Beijo a todos e todas, coloca teu capacete que agora é pau na moleira, meu querido, minha querida, vem comigo. Olha, vamos fazer uma comparação inicial com o que você provavelmente já viu a esta altura do desenvolvimento de conhecimento sobre genética. Por favor, olho na tela. Temos aqui que você viu que cada característica é dada por um par de fatores que vão se segregar. Isso foi estudo lá de Mendel, uma característica que ele estudou, desenvolvendo conhecimento a partir das particularidades de cruzamento com as ervilhas da espécie Pisum sativum. Então, olha aí na tela, você viu que um gene ele vai gerar uma característica, isso para Mendel. E esse indivíduo, para essa característica, ele vai possuir dois alelos, é aquele tão aclamado, falado aqui por nós, professores em sala de aula, o velho azão, azinho, bezão, bezinho, bezão, bezão, azão, azão, enfim, azinho, azinho também. Então, esse tipo de exploração foi feita por Mendel. Aqui no meio vocês estão vendo a chamada polialelia. Isso mesmo, muito trabalhada, por exemplo, por nós, professores, no sistema ABO, onde, por exemplo, Mendel não havia abordado ainda, mas a polialelia é quando cada característica continua sendo dada por um par de fatores, só que agora eu tenho um número de combinações maior, porque eu não só tenho dois genes alelos. Em polialelia, eu encontro um número maior de alelos. Lembra lá do sistema ABO, que são três: o isão A, o isão B e o izinho. O isão A relacionado a indivíduos do fenótipo tipo sanguíneo A, o isão B relacionado a indivíduos do fenótipo tipo sanguíneo B e o izinho relacionado ao fenótipo tipo sanguíneo O. Lembra? Então, polialelia. O número de combinações aumenta, inclusive lá em polialelia, eu posso trabalhar aqui para vocês, é muito comentado a cor da pelagem dos coelhos. Eu até coloquei aqui coelhos fofinhos, tá? Você viu lá, o selvagem, o chinchila, também lembra disso? Nós temos aí 4 fenótipos relacionados à cor da pelagem do coelho. Exatamente. O selvagem, o chinchila, o agute e o albino. Então são 4 fenótipos. Cada fenótipo deste, ele é uma interação entre dois genes alelos. Só que agora, lá em polialelia, algo que Mendel não explicou, mas está de acordo com as leis de Mendel, tanto com a primeira, assim como a segunda lei de Mendel. Só que é polialelia. A polialelia mais trabalhada dentro do ensino médio normalmente é a polialelia do sistema ABO, que nós temos aqueles 3 alelos, onde nós podemos, inclusive, calcular o número de genótipos possíveis a partir de nós sabermos o número de alelos envolvidos na polialelia. Quer ver, por exemplo? A fórmula seria essa, ó. Número de genótipos possíveis é igual a N mais, quer dizer, onde tem ó, N mais 1 sobre 2. É N vezes N mais 1 sobre 2. Por exemplo, no sistema BO são 3 alelos. Lembra disso? Então, vou colocar ó, 3. 3, esse N aqui também é 3. Ó, 3 mais 1, 4. Então, aqui eu tenho ó, vezes 4 sobre 2. Isso me dará ó, 12 sobre 2. Isso é igual a 6. Número de genótipos possíveis. Ah, professor, como seria? Lembra lá? O isão A, o isão A, isão A, izinho, 2. Isão B, isão B, isão B, izinho, mais 2, 4. O isão A, isão B e o izinho, izinho. Se você contar aí, nós tivemos, ó, 2 genótipos para o fenótipo tipo sanguíneo A, 2 genótipos para o fenótipo tipo sanguíneo B, 1 genótipo para o fenótipo tipo sanguíneo AB e 1 genótipo para o fenótipo tipo sanguíneo O. Ó, 4 mais 1, 5, mais outro 6. Está corroborando com o que eu fiz aqui.
Então, em polialelia, nós utilizamos muito esta regra, muito entre aspas, que é a regra, por exemplo, é o cálculo do número de genótipos possíveis dentro de polialelia. Porém, agora vamos trabalhar interação gênica. Professor, como assim interação gênica? Veja, a interação gênica, nós trabalhamos pares de cromossomos homólogos distintos, nós temos aí alelos distintos, só que agora eles estarão unidos, eles estarão trocando relações de expressão para gerar um só fenótipo. É a principal diferença que nós aqui colocamos para vocês em relação à segunda lei. A segunda lei também tínhamos, né, alelos diferentes, em pares de cromossomos homólogos diferentes também, exatamente dessa forma, só que aí esses pares eram de segregação independente. Na interação gênica, a segregação também é independente, porém, a expressão de um alelo influencia a expressão de um outro alelo, para gerar um só fenótipo. Na segregação independente de segunda lei, Mendel analisou de hibridismo que eram dois alelos de segregação independente, que eles se encontravam em um só gameta, por exemplo, para gerar mais de um fenótipo. Lembra lá que em ervilha nós temos ervilhas que Mendel estudou: amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa. 4 fenótipos. Só que agora vocês vão ver que a interação gênica são alelos diferentes em pares de cromossomos homólogos diferentes para gerar um só fenótipo. Eu aposto muito que o Enem venha trabalhar para você que está me assistindo nesse exato momento esta diferença teórica. Antes de falar mais sobre interação gênica, por favor, dá uma olhadinha nesse retângulozinho que eu coloquei aqui embaixo, que tem esses cachorrinhos lindos aí de cor marrom, de cor dourada e de cor preta, beleza? Vem comigo aqui, ó. A interação gênica, eu primeiro vou trabalhar para vocês a chamada pleiotropia. A gente cita a teoria. Pleios, muito, tropia, local, trópicos, tá? Então é quando um par de genes influencia vários tecidos, várias células, vários órgãos, vários sistemas. É uma pleiotropia, um par de gene, divergindo sua expressão, interagindo com várias características de uma célula, de um tecido, de um órgão, de um sistema. Já na interação gênica, presta atenção a isso, que nós podemos dividir de interação gênica simples e interação gênica epistática. Eu tenho vários genes que não são alelos, por exemplo, eu tenho o gene A em um par de cromossomo homólogo e eu tenho o gene B em outro par de cromossomo homólogo. Eles interagem entre si para gerar um só fenótipo. Eu vou bater muito nessa tecla, como a cor da pelagem dessa espécie, dessa raça de cachorro aqui que vocês estão vendo. De boa? Massa, vamos mais à frente? Então vocês vão ver comigo a chamada interação gênica simples e a interação gênica epistática. Inicialmente, eu estou trabalhando aqui para você a diferença com pleiotropia. A pleiotropia é um par de gene que vai interagir em vários tecidos, vários sistemas. Um bom exemplo de pleiotropia é justamente trabalharmos a anemia falciforme, um distúrbio genético que vai fazer com que exista uma mutação, e essa mutação tem troca de aminoácidos na formação das hemácias, na formação, por exemplo, das hemoglobinas, e isso pode fazer com que o indivíduo ele seja acometido de várias relações de cascata de distúrbios. Por favor, olho aqui na tela. Veja, eu tenho aqui a troca de um aminoácido, a hemoglobina agora ela é anômala, desculpa, quando a gente diz anômala, a hemoglobina agora, que é o pigmento que vai se associar aos gases, ele tem uma diferença na sua estrutura. Essa hemoglobina anômala ou diferente, por assim dizer, ela vai gerar morfologicamente uma diferença também na hemácia. Essa anemia falciforme, ela faz com que o formato da hemoglobina, o formato, por exemplo, da hemácia, ele seja modificado. A anemia falciforme é a hemácia em formato de foice. Ela reduz bastante a forma de transportar o oxigênio, ela reduz bastante a concentração de oxigênio e de outros gases que vai transportar. Mas, por favor, olha aqui o que é que vai acontecer quando uma mutação
em determinados tipos de genes, gera uma troca de aminoácido e essa troca de aminoácido gera um defeito na hemoglobina, um defeito no formato da hemácia e isso reduz bruscamente o percentual de oxigênio, por exemplo, que a hemácia irá transportar. Veja que essa troca de aminoácido, essa mutação, esse defeito genético vai gerar fraqueza, funções mentais diminuídas, pneumonia, paralisia, insuficiência renal, dor abdominal, reumatismo, insuficiência cardíaca, desenvolvimento físico retardado, aumento da quantidade de medula óssea. Estão percebendo que os distúrbios são nos mais variados tecidos, sistemas e órgãos em geral. Então, é um par de gene quando sofre distúrbio, interagindo com várias características ao mesmo tempo. Eu estou me referindo ao que vocês estão vendo aqui, chamado de pleiotropia. Porém, quando vamos trabalhar a chamada interação gênica não epistática, queridos e queridas, se liguem muito na proporção fenotípica mendeliana. A proporção fenotípica da F2, lá da segunda lei, e lembre sempre que F2 ela foi gerada pelo cruzamento de dois duplos heterozigotos. F2 na segunda lei, ela foi gerada por cruzamento de dois duplos heterozigotos lá na F1, que gera aquele quadro de Punnett. Lembra? Os 16 genótipos, as 16 possibilidades genotípicas, divididos em 9 para 3 para 3 para 1. Veja que a veja que a interação gênica não epistática, a proporção fenotípica não é alterada. Por favor, olhe aqui na tela. Perceba que a proporção ainda continua, 9 para 3 para 3 para 1. Quando eu vou cruzar dois duplos heterozigotos apenas para um fenótipo, sem existir uma mudança na proporção fenotípica, eu estou me referindo à interação gênica não epistática. Veja que aqui o fenótipo é crista do galo, é um fenótipo só. Quando Mendel estudou a sua F2 cruzando dois heterozigotos na F1, era formato da ervilha liso ou rugoso e cor da ervilha amarelo e verde. Lá nós tínhamos 4 fenótipos distintos com 2 características. Aqui é somente o formato da crista do galo, é um fenótipo só, sem alterar a proporção. Então, se nós temos o cruzamento de dois duplos heterozigotos com segregação independente para a formação de um só fenótipo, por exemplo, o formato da crista do galo, nós temos uma interação gênica não epistática. Quer ver um outro exemplo aqui? É a cor dessa espécie de cobra que vocês estão vendo, dessa espécie de serpente. Veja que é a cor da serpente, gerando aí, ó, cobra com pigmentos laranja e preto, cobra com pigmento preto, pigmento só laranja, pigmento preto e cobra sem o pigmento preto e laranja, como se fosse toda esbranquiçada ou, por exemplo, albina. Veja que são 2 alelos distintos, olha as letras O e B, 2 alelos distintos, em cromossomos homólogos diferentes, mas a expressão deles interage para um só fenótipo, que é a cor da serpente. Sem alterar a proporção fenotípica mendeliana, é um caso clássico de interação gênica não epistática, ou seja, onde um gene não influencia, não inibe a expressão do outro. De novo, interação gênica não epistática não altera a proporção fenotípica dada por Mendel lá em sua segunda lei, quando ele trabalhou 2 características ao mesmo tempo com segregação independente. Aqui, estamos trabalhando genes diferentes para uma só característica. A interação gênica não epistática não muda a frequência fenotípica da segunda lei de Mendel. Porém, quando nós vamos para a interação gênica epistática, a palavra epistasia denota conhecimento e genética para uma interação gênica, onde genes diferentes, um pode inibir a expressão do outro. Por exemplo, aqui eu tenho os alelos A e o alelo B. O alelo Azinho, quando em homozigose, em um par de cromossomo homólogo, quando aparece lá em homozigose Azinho, ele inibe a expressão do outro alelo B no outro par de cromossomo. Então agora não está havendo uma interação
sem alterar a proporção fenotípica, pois um alelo vai inibir a expressão de um outro gene não alelo dele. Olha que interessante. Um gene inibe a expressão de um outro que não é alelo dele. Esse caso é de interação gênica do tipo epistática, mas é de um tipo de interação gênica epistática específica. É interação gênica epistática recessiva. Ou, como nós colocamos aqui no ensino médio, a epistasia recessiva. É o caso, por exemplo, da cor da pelagem dos labradores, em marrom, preto e dourado. Basta aparecer o azinho, ou seja, esse alelo em homozigose, que ele vai inibir a expressão do alelo B. Por favor, vem comigo que eu te explico tudo nos mínimos detalhes. Por favor, olha na tela. Veja. Para o labrador ser preto, ele tem que ser, ó, tá vendo? Ó, ele tem o Azão, tracinho, e o Bzão, tracinho. Esses são genótipos relacionados a ele. Genótipos naquele quadro, né? Isso é sempre em F2. Quando eu cruzo dois heterozigotos, aí eu pego os genótipos que tem Azão, tracinho, Bzão, tracinho, pode ser Azão, Azão, Bzão, Bzão, ou Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ou Azão, Azão, Bzão, Bzinho, enfim. Você sabe muito bem que haverá naquele quadro de Punnett, porque já teve conhecimento lá na segunda lei, 9 genótipos, beleza, dos 16, que vão possuir, ó, as duas características dominantes, Azão, tracinho, Bzão, tracinho. Para ser marrom, basta não ter o Bzão. Olha aí que interessante que eu coloquei para vocês. Para ser marrom é porque o Bzão em si, como eu coloquei para vocês, ele vai dar cor preta. Na ausência de Bzão e presença do Bzinho, ó, gera a cor marrom. Então, teve o Bzinho em homozigose, Bzinho, nasce um indivíduo que é marrom, independentemente do alelo A em relação a ser Azão, tá? Então, ó, lembra, lá naquele quadro de Punnett, nós temos 3 possibilidades, onde é assim, ó, Azão, tracinho, Bzinho, beleza? Ou seja, é dominante para um alelo e recessivo para o outro. Então, esse aqui é cor preta e esse aqui é cor marrom. Agora vem o dourado. Para atingir a cor da pelagem do labrador dourado, meio creme ou meio baunilha, assim como vocês quiserem e enxergam, nós temos a presença do alelo azinho, quando ele está em homozigose. Então, quando tem azinho, ele inibe a expressão do alelo B, Bzão, ou do alelo Bzinho. Então, é uma interação gênica do tipo epistática recessiva, porque o alelo que inibe a expressão do outro, ele só inibirá quando estiver em homozigose, ó, azinho. Então, tu sabes muito bem, naquelas possibilidades da segunda lei de Mendel, lembra? Era assim, ó. Quais as possibilidades da segunda lei de Mendel? 9 Azão, tracinho, Bzão, tracinho, 3 Azão, tracinho, Bzinho, 3 Azinho, Bzão, tracinho, e 1, ó, Azinho, Bzinho. Para ser dourado, eu pego, ó, esses tipos de genótipos aqui. Ao total, eu tenho, ó, 3 genótipos mais 1. Eu tenho 4 genótipos que me possibilitarão o surgimento ou existência desse par de alelo azinho, que inibe a expressão ou do Bzão ou do Bzinho. Por isso que a proporção fenotípica na F2 de interação gênica epistática do tipo recessiva é 9:3:4. Olha a proporção aqui e compare com a proporção de segunda lei mendeliana, que era 9:3:1. Essa aqui também é a proporção fenotípica da interação gênica não epistática, que vocês acabaram de ver comigo anteriormente, para a coloração de cobras, serpentes, e para o formato da crista do galo. Percebeu aqui? Basta termos diretamente o azinho, que esse azinho, esse gene azinho, ele inibirá a ação, a expressão do gene Bzão ou a expressão do gene Bzinho. Caso clássico de interação gênica epistática recessiva. De boa na lagoa? Vamos treinar um pouquinho? Probabilidade de nascer um cachorro macho cor dourada. Opa, então a questão quer, ó, ele quer um macho cor dourada, ó, macho. Se eu tô já versando, pedindo o sexo do cachorro,
eu vou ter que multiplicar por o meio. Macho e dourado, regra do I, tá? Para ser dourado, queridos e queridas que me assistem, né? No caso do cachorro aí, ele, para ser dourado, basta ter o Azinho, Azinho. Teve o Azinho, Azinho, acabou-se. Vai independer do alelo B, Bzão, ou do alelo Bzinho. Beleza? Então eu vou calcular isso agora. A partir do cruzamento de uma fêmea marrom. Então bora colocar aqui, tá? Ai, blá, blá, blá. Ó, se eu digo que a fêmea é marrom, tá aqui a fêmea é marrom. Qual é os genótipos, ou quais são os genótipos relacionados à cor marrom? Olha aí na tela, por favor, tá vendo esse aqui, ó? Azão, tracinho, Bzinho, Bzinho. Tá, professor, mas pode ser azão, azão, ou pode ser azinho, azinho. Como é que eu vou saber? Olha a questão. Que é uma fêmea marrom, filha de uma fêmea dourada. Se a fêmea é dourada, para ter o dourado é azinho, azinho. Matei a questão. Então, essa fêmea marrom do cruzamento, ela é, ó, azão, azinho. Pois esse azinho veio da mãe dela. Azão, azinho, beleza? Aí, ó, Bzinho, Bzinho, já que ela é marrom. Marrom tem o Bzinho, Bzinho. Com um macho preto duplo heterozigoto. Vai cruzar com o macho preto duplo heterozigoto. Ele é, ó, azinho, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Você pode, como aqui é segregação independente, não é linkage, se fosse linkage eu não poderia resolver desta forma que eu resolverei agora, tá? Você separa os alelos de uma característica dos alelos da outra característica. Eu vou separar o alelo A do alelo B e vou calcular. Bora lá, ó. Separando aqui, ó, azão, azinho, cruzando com azão, azinho, você já sabe muito bem, gera, ó, azão, azão, 2 azão, azinho e azinho, azinho. Para ser dourado, basta ter, ó, somente o azinho, azinho, ou seja, 1/4. De boa? Para ser dourado, basicamente aí, 1/4. De boa? Tranquilo? Ah, não sabe não que é 1/4 não. Como é que eu saberia que é para ser dourado seria 1/4 também? Olha aqui, ó. Quando nós somamos aquela 9 para 3 para 4, aqui não vai dar 4 sobre 16. Vamos expor isso, ó. 4 sobre 16. Divida por 4 dá quanto? 1/4, viu? A cor dourada, somente fazendo pela proporção fenotípica, eu já sei que deveria ser 1/4. Mas, professor, e o outro alelo? Bora fazer, bora fazer. O preto, ó. Eita, eu coloquei azão, azinho. O preto seria, ó, Bzão, Bzinho, cruzando com Bzinho, Bzinho. Vai dar, ó, 50% de Bzão, Bzinho e 50% de Bzinho, Bzinho. Olha aí, professor, eu tenho que multiplicar. Não. Pela teoria, para ser dourado, basta ser azinho, azinho. Então, eu não levo a expressão do gene B em consideração, porque ele não se expressa. Lembra que é uma epistasia recessiva? Então, eu tiro do espaço amostral a característica do alelo B. Ou seja, formou 1/4, mas eu já tinha, ó, 1/2 de ser macho vezes 1/4 de ser dourado, resposta 1/8. Não coloquei aqui itens de A, B, C ou D, mas a resposta é 1/8. Pegou a visão? Então, ó, quando eu pedi o dourado para vocês, eu não levo em consideração do espaço amostral matemático a expressão do alelo B, porque o azinho, azinho, em homozigose, né, ele vai inibir a expressão do alelo B. Uma questão muito boa, que poderia, por exemplo, ela teria mais característica de cair em PPL do que no tradicional, mas nos últimos anos tivemos aí uma modificação nas questões de genética, tá? Um outro caso de epistasia, agora não mais recessiva, é a epistasia dominante. Você acabou de ver epistasia recessiva, vai ver agora epistasia dominante. O gene epistático agora, ele é dominante. Ou, por exemplo, azão, azão ou azão, azinho, já que ele é dominante, ele se expressa, inclusive, na presença de um alelo recessivo. Vamos trabalhar, por exemplo, a epistasia dominante de um tipo de pétala, beleza? Uma cor de pétala relacionado à flor da digitalis purpúrea, que temos aí 3 fenótipos. Vamos trabalhar? Vamos embora. Lembre-se de novo, sempre comparando com aquela proporção fenotípica mendeliana da segunda lei de Mendel. Qual seria ela, professor? Ó, 9 para 3 para 3 para 1, onde eu tenho 9, ó, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, tracinho, bezão, tracinho, tá? Depois, ó, 3 azão, tracinho, bezinho, bezinho, 3 azinho, azinho, bezão, bezinho e um só azinho, azinho, bezinho, bezinho. A partir desse destrinchamento, a partir desse conhecimento, vamos trabalhar os genótipos relacionados a essa flor. Veja aí,
veja aqui o que acontece, ó. O Dzão gera o vermelho escuro, o alelo Dzão. O Dzinho, vermelho claro. O pigmento Wzinho é o pigmento nas pétalas, né? O alelo Wzinho, e o Wzão, branca com pequenos pontos. Aí veja agora, o W é epistático em relação ao Dzão. Ou seja, o W é epistático, o W em dominância, tá? Olha o que acontece. Então, quando eu fizer o cruzamento de dois duplos heterozigotos na F2, vai gerar 16 genótipos. Desses 16, eu tenho essa proporção que está aqui embaixo, 12 para 3 para 1. Não, professor, não entendi. Por que 12? Veja, pegando 12, é como se eu tivesse aqui, ó, não é o Wzão que aqui é epistático? Então, é como esse aqui tivesse, ó, aqui fosse Wzão e o outro fosse o Dzão, tá vendo? Aqui, ó, continua sendo, ó, Wzão e o outro seria, ó, Dzinho, Dzinho. Mas como tem Wzão, Wzão, ó, eu somo esses dois. 9 com 3 vai dar quanto? 12 genótipos característicos que tenham esse Wzão, que ele inibirá a expressão do alelo D, ou do Dzão, ou do Dzinho, lá do outro par de cromossomo homólogo. Veja que os outros dois não vão aparecer o Wzão, ó. Pegando esses alelos A e B e transformando para os alelos desse tipo de exemplo, aqui eu teria, ó, Wzinho, Wzinho, aí aqui seria, ó, Dzão, Dzinho, Wzinho, Wzinho, Dzinho, Dzinho. Ou seja, Wzinho, Wzinho com o Dzão, Dzão tracinho, desculpa, como tem esse Dzão, ó, esse Dzão vai gerar vermelho escuro. E agora, na ausência do Wzinho e tem o Dzinho, Dzinho, ele vai ser vermelho claro. Então, ó, esse Wzão, o W grande, vai nascer, ó, pétalas brancas com pequenos pontos. Olha aqui, ó, branca com pequenos pontos, tá? Esses aqui indivíduos no meio são aqueles mais escurecidos, vermelho escuro, e aqueles indivíduos lá da ponta, vermelho claro. De boa? Lembra que o vermelho claro é dado em homozigose, Dzinho, Dzinho. O vermelho escuro é o Dzão tracinho. Eles vão se expressar na ausência do Wzão, porque quando é Wzão, vai gerar, ó, as pétalas brancas com pontilhados aí, com pequenos pontos relacionados à cor violeta, beleza? Então, basicamente, isso aqui é uma epistasia dominante, quando um dos genes em dominância inibe a expressão do outro. Um dos alelos, um dos genes de um cromossomo homólogo vai inibir a expressão do outro. De boa? Ô, professor, como assim inibir a expressão? Ó, lembre-se, quando tem o W, independentemente do D que vai aparecer aqui, ó, vai ser branco com pontilhados violetas. Agora, na ausência do Wzão, na ausência do Wzão, aí o Dzão se expressa e o Dzinho em homozigose consegue se expressar. O Dzão se expressando é o vermelho escuro. O Dzinho se expressando em homozigose vai dar o vermelho claro. Eu sei que aqui tá violeta, tá? Mas existem essas variações fenotípicas. Aqui tá um violeta mais escuro e aqui um violeta mais claro. Então é um caso clássico também de epistasia do tipo dominante. E o último caso, não menos importante, pelo contrário, ele é importantíssimo também, é a duplo recessiva. Ou seja, todas as vezes que nos dois pares aparecerem os genes recessivos, eles vão gerar a inibição de um ou do outro. Como assim, professor? Vamos destrinchar de novo a proporção fenotípica de segunda lei mendeliana na F2, que é o cruzamento de dois duplos heterozigotos. Como é que fica? Ó? Não fica 9 para 3 para 3 para 1? Só que aqui dos 9 aparece assim, ó, Azão, tracinho, Bzão, tracinho, as duas características dominantes. Aqui, isso para Mendel, tá? Aqui seria, ó, Azão, tracinho, Bzinho, Bzinho, já apareceu um gene em homozigose, tá vendo? Aqui, ó, seria, ó, Azinho, Azinho, Bzão, tracinho, apareceu outro em homozigose. E o último genótipo seria, ó, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, os dois em homozigose. Ou seja, a duplo recessiva significa dizer que, nos dois casos, quando aparece, ó, recessivo de um lado ou do outro, quando aparecer alelo recessivo ou de um par ou do outro, vai ter inibição e vai gerar um tipo só de fenótipo quando existir. Por exemplo, eu tenho 9 genótipos relacionados a ter Azão e Bzão, ou seja, ausência de homozigose recessiva. Quando tem ausência de homozigose recessiva, todos os indivíduos vão ter, ó, cor púrpura.
Então aqui eu tenho 9 genótipos. Agora, existem aqui, some 3 mais 3, 6 mais 1, 7. Existem 7 genótipos onde pelo menos um dos pares é recessivo. Então, nesses 7 genótipos, todas as vezes que aparece um par recessivo, a cor dessa ervilha de cheiro da flor dela vai ser branca. Por isso que é duplo recessiva. Não é somente um alelo recessivo que inibe o outro. É um alelo Azinho ou o Bzinho que existe essa inibição de um lado e do outro, gerando apenas o fenótipo cor branca na flor da espécie da ervilha de cheiro. Então, por isso que a proporção é 9:7. Eu tenho 9 genótipos onde não aparece nenhum alelo em homozigose recessiva e eu tenho 7 genótipos que aparece pelo menos um alelo recessivo em homozigose, o que gera o fenótipo cor branca. Então, comparem muito, queridos. Ó, se eu tenho, deixa eu ver agora, se eu tenho aqui, ó, 9:3:1, com um só fenótipo, isso aqui seria, ó, a epistasia, seria a interação gênica, beleza? Desculpe a letra, não epistática, beleza? Quando eu tiver, na realidade agora, presta atenção, ó, 9:3:4, um só fenótipo também. Lembre aí a cor da pelagem dos próprios labradores que vocês estão vendo aqui. Isso aqui, ó, é uma interação gênica do tipo epistasia recessiva. Quando eu tiver outras proporções agora, ó, se eu tiver, ó, 12:3:1, é o caso, por exemplo, que vocês acabaram de ver das cores da pétala, das cores daquela flor, que era branca, púrpura escura e púrpura claro, tá? Ali é uma interação gênica do tipo epistasia dominante. E nesse caso, que não cai muito em prova, que vocês acabaram de ver comigo no slide anterior, relacionado à cor da ervilha de cheiro ser violeta ou branca, lá a proporção era de 9:7. É um caso também de interação gênica do tipo epistasia duplo recessiva. Então pode ser que nós tenhamos uma questão de genética no próprio Enem, comparando estas proporções de interação gênica não epistática, a clássica, que é cor, né, que é formato da crista do galo, cor de serpente, ou ainda a comparação com a proporção de essa proporção que eu acabei de colocar para vocês, de 9:3:4, de epistasia recessiva, a cor da pelagem do labrador, ou ainda 12:3:1, que eu relacionei lá as cores das pétalas da flor daquele vegetal meio púrpura, e aqui 9:7, a epistasia duplo recessiva, relacionada, por exemplo, à cor da flor da ervilha de cheiro. Queridas e queridos, esse assunto nunca foi detalhado bem no Enem, mas aí temos para vocês também uma interação gênica para dar somente um fenótipo, onde nós chamamos de interação gênica não epistática ou epistática. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todas e todos. Foi um prazer trabalhar mais conhecimento para vocês. E como sempre digo, quando é a prova amanhã, quando é o treino hoje, tamo junto!